Olá, esta é a lista preparatória para uma avaliação que veio da diretoria de ensino, com alguns temas do sétimo ano, bastante temas do sétimo ano, e aí alguns alunos, tanto presencial quanto no ensino, através do ensino remoto, pediram para lembrar os temas, recordar os temas, que faz um tempinho, e com as aulas remotas também não é a mesma coisa. E aí eu preparei uma lista preparatória para a gente retomar algumas habilidades que foram trabalhadas, tanto no ensino remoto quanto nas aulas presenciais. E aí, através dessa lista, vocês conseguirem fazer as 5 questões que veio de uma atividade de sondagem com alguns temas de matemática, tá? Então, as primeiras questões que nós vamos fazer vai estar na lista preparatória. São 5 questões que tem a ver com lógica, tá? E aí, a ideia também é de tirar esse conceito, desconstruir esse conceito de que a lógica tem a ver só com raciocínio lógico, só com a matemática. Não é verdade isso, né? Porque alguns problemas que a gente vai fazer aqui de lógica, ele tem só a interpretação da língua portuguesa, interpretar o português. Então a lógica ela é desenvolvida pelo estudo da língua portuguesa, interpretação da língua portuguesa. E talvez alguns artifícios matemáticos podem auxiliar na resolução de alguns problemas de lógica. Então vamos para o primeiro, vamos fazer primeiro a lista, as duas listas vão estar em PDF para vocês poderem consultar, quiser imprimir, alguma coisa assim. E aí essa lista, a nota dela eu vou jogar para o segundo bimestre, ou terceiro bimestre já, né? E aí a resolução dessa atividade de sondagem, a gente vai fechar ela para o segundo, tá bom? Então, essas atividades serão para o segundo / terceiro bimestre. Bom, a primeira, alguns alunos até comentaram que viram esse teste de lógica no TikTok, que é um aplicativo de vídeos e tal, né? Que a maioria de vocês devem conhecer. Então vamos lá. Ó. Em um avião há 4 romanos e um inglês. Qual o nome da aeromoça? Então é um teste de lógica que tem a resposta aí, tem que ter um certo raciocínio para você poder chegar, mas não envolve nenhum cálculo matemático, certo? Então qual é a ideia aí? 4 romanos seria os algarismos romanos, certo? E aí só para relembrar, 4 em algarismo romano, nós escrevemos IV, onde o 5 ele é representado pela letra V, e quando eu coloco um antes da letra, que poderia ser 10, que é o X e tal, esse tipo de coisa, antes da letra significa que eu tenho que subtrair, ou seja, aí no caso seria 5 menos 1, que é 4, certo? Se eu coloco depois, por exemplo, colocasse VI, seria a soma, ou seja, eu pegar o 5 e somar mais 1, que é o algarismo 6, tá? Na matemática, eu mesmo até parei de passar essa ideia, porque antigamente tinha os relógios antigos, que tinha essa nomenclatura com os algarismos romanos e tal. Hoje em dia é tudo digital tal, e a única representação que a gente vê para o algarismo romano é na representação de séculos, que é um tema de história, né? Então, geralmente, em matemática, dificilmente a gente retoma esses temas, porque ficou meio obsoleto, né? Mas vamos lá. Então, o 4 é algarismo romano, é IV. E o 1 inglês, ou seja, 1 em inglês é ONI, certo? Que a gente escreve e a pronúncia correta é one. Então, o que acontece ali? Se a gente juntar, já vai dar o nome da aeromoça. É um testinho de lógica, né? Aí já tem lá a alternativa. Exercício 2, que é a parte de interpretação do português aí também. Então, olha só. A negação, ou seja, o contrário de hoje é segunda-feira e amanhã não choverá, porque dependendo do teste de lógica, a gente precisa usar essa interpretação da negação, ou seja, o contrário de alguma coisa. Então, eu dividi essa frase em 3 pedaços. A primeira parte, hoje é segunda-feira. Qual é o contrário? Qual é a negação disso daí? Tá?
Então, negar que hoje é segunda-feira é escrever o quê? Hoje não é segunda-feira. Essa é a negação. O contrário de e, ou a negação de e, é ou, certo? Que é o pedaço lá que vai juntar as duas frases, né? E o último pedaço aí, amanhã não choverá. O contrário, ou a negação de amanhã não choverá, seria o quê? Amanhã choverá. Então, juntando tudo, você já vai construir a frase que é a negação, ou seja, que é o contrário, negando esta frase aí, tá bom? Tá, aí é só juntar os termos, você vai conseguir encontrar. Agora, voltando às origens, né? Agora os padrões matemáticos de sequência e tal, e que vai usar um pouquinho a ideia de lógica também. Examinando o padrão da série 33, 31, 27, 25, 21, que número virá a seguir? Então tem a sequência aqui, eu coloquei novamente, a gente precisa entender qual é o padrão, porque você está falando que tem um padrão, tem uma regularidade, tem alguma coisa que a gente consegue deduzir uma certa lógica. Então, do primeiro para o segundo, ela diminui 2. Ela sempre é uma sucessão de diminuições, né? Do 31 para o 27, diminui 4. Do 27 para o 25, diminui 2. E do 25 para o 21, diminui 4. Ou seja, é uma sequência que ora diminui 2, ora diminui 4. Então, aí você vai perceber, pelo padrão da regularidade, qual é o próximo que você vai usar para poder preencher corretamente o padrão dessa sequência, tá? A próxima também de sequência, talvez é o mais difícil dessas que eu coloquei de lógica aí. Vamos ver aí, ó. Os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16 e 9 apresentam uma sequência lógica. Nessas condições, o 11º termo da sequência é, ou seja, a posição 11, no caso dessa sequência aqui são 8 termos, e aí a ideia é você perceber qual é a lógica. Eu coloquei colorido justamente para perceber qual é a lógica desta sequência. Então, dependendo da sequência, pode ser que seja uma só. Aí, no caso, a gente percebe que tem dois padrões numa mesma sequência. Então, os números que estão destacados em vermelho, 2, 4, 8, 16, eles estão sendo multiplicados por 2, certo? É sempre o dobro do número anterior, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, o próximo da cor vermelha seria 16 vezes 2 e assim sucessivamente, tá? Então esse é o primeiro padrão. O segundo padrão é os números com a cor azul, que é 3, 5, 7 e 9. A gente percebe que é uma soma, está aumentando 2, ou seja, a cada posição está aumentando 2. Então, as posições ímpares, primeira, terceira, quinta e sétima posição, e toda posição ímpar, é o dobro do número. E as posições pares, ou seja, segunda, quarta, sexta e assim sucessivamente, está aumentando 2. Então, uma hora você multiplica por 2, outra hora você soma 2. Tá? E nessa sequência tem 8, você precisa escrever mais 3 para chegar até o 11º termo. Lembrando que hora aumenta 2 e hora multiplica por 2. Então, vendo pelas cores aí, você consegue identificar qual é o padrão dessa sequência. Ele é um pouquinho mais difícil, né? Bom, continuando. A palavra que completa o grupo formado por maçã, mamão, manga, maracujá e melancia as alternativas todas elas são frutas, mas tem uma lógica nesse grupo que foi apresentado aí para vocês, certo? É só observar as palavras, você vai conseguir identificar qual é a fruta que faz parte desse conjunto formado por essas palavras aí. São nomes de frutas, certo? Bom, aí a gente encerra essa parte de lógica da lista preparatória e agora a gente vai para o primeiro exercício que tem a ver com a parte de lógica, que é uma atividade elaborada pela Secretaria da Educação Municipal, sondagem e de resolução de problemas 2021. São 5 exercícios, o primeiro é de lógica, demos uma relembradinha, esse daqui está um pouquinho mais difícil do que o que eu coloquei para vocês, mas nada que vocês não consigam fazer. Então, o primeiro, o exercício 1.
Em uma conversa entre um grupo de amigas, estão as 5 primeiras classificadas da última maratona realizada nas ruas do bairro. Acompanhe o diálogo entre elas. Fernanda: eu não fui a última a chegar. Gabriela: a Daniela chegou em terceiro lugar. Daniela: Fernanda ficou atrás de Mariana. Atrás significa que pode ser, por exemplo, se ela chegar em primeiro, todo mundo que veio depois dela está atrás. Não precisa ser o segundo, já o próximo, né? Pode ser qualquer um que esteja atrás numa fila. Patrícia: Mariana foi a segunda a chegar. E Mariana: a Patrícia não foi a última, não. Aí tem algumas partes aí do diálogo. Aí continuando, depois as amigas começaram a rir porque sabiam que Fernanda e Gabriela mentiram. Ou seja, o que elas falaram é o contrário do que foi apresentado lá nesse diálogo, certo? Pois estavam aprontando alguma graça com as demais. Qual foi a classificação da maratona? Eu coloquei aqui para vocês colocarem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né, e tentar analisar esse diálogo, lembrando que o que a Fernanda e a Gabriela falaram não é verdade, ou seja, é a negação, não é? É a negação, você tem que prestar atenção na parte da negação. Então aí você vai preenchendo e vê quais posições que não pode entrar um ou outro, aí você vai tentando encaixar, seguindo os conceitos aí da lógica, certo? Bom, o segundo exercício que nós vamos fazer tem a ver com área e perímetro. A área nós retomamos um pouquinho nas atividades do bimestre, mas caso ficou alguma lacuna, a gente pode preencher aqui, e o perímetro também nós fizemos. Mas na atividade que veio da secretaria, aí, essa atividade de sondagem, ela vai falar especificadamente sobre os perímetros de retângulos, tá? Então eu peguei uma questão aqui do Enem, de 2011, é um pouquinho antiga, mas é uma questão que fala do perímetro e área ao mesmo tempo. Então a gente já mata 2 coelhos em uma cajadada só, que nem diziam os antigos, né? Então vamos lá. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicaram à prefeitura municipal a construção de uma praça. A praça concorda com a praça não, né, professor? A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, ou seja, retângulo, certo? Devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária, ou seja, dinheiro, né, impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de telas para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então são 5 opções de construção aí que nós vamos detalhar mais quando formos solucionar o problema. Continuando aí, ó, para optar pelo terreno de maior área, ou seja, o maior tamanho, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, coloquei aqui as medidas para a gente retomar e coloquei um retângulo, que seria um modelo matemático do que vem a ser a praça. E aí falou, a primeira parte que falou do problema, antes de apresentar as medidas, foi que a prefeitura usaria no máximo 180 metros de tela para cercar o contorno aí, que matematicamente falando, isso a gente chama de perímetro, certo? Ou seja, a soma dos 4 lados é igual a 180 metros, certo? Para facilitar a nossa resolução do problema, nós vamos dividir esse perímetro em 2, que a gente chama de semiperímetro, ou seja, metade do perímetro. Por quê? Porque nas alternativas foi dadas as medidas da base e altura, ou seja, 2 medidas. A gente dividindo o perímetro em 2, a base e a altura vai ser igual a 90 metros, certo? Então, dito isso, nós vamos pensar nas combinações das medidas somadas que dê igual a 90, que é a metade do perímetro que vai ser esta praça. Então, a opção 1 é 55 por 45,
não pode ser essa porque dá 100, né? Então não pode ser o perímetro ali, tem que ser o semiperímetro tem que ser 90. 55 mais 55 dá 110, também não pode ser. O terreno 3, 60 por 30 dá 90. O terreno 4, 70 por 20 dá 90 também. E aí sobrou o terreno 5, 95 por 85, que somando aí vai dar igual a 180, é isso? Então não pode ser também esse daí, porque é o perímetro inteiro e a gente pensou no semiperímetro, ou seja, duas medidas que representam base e altura combinadas que dá 90 metros. Bom, então sobraram duas, aí a gente vai pensar agora na maior área, certo? Se é o terreno 3 ou se é o terreno 4. Como que nós vamos fazer isso? Fazendo o cálculo da área, lembrando que para calcular a área de um retângulo, foi tema desse bimestre, basta multiplicar as duas medidas, ou seja, o terreno 3 será 60 por 20, 60 por 30, 60 vezes 30 vai dar o tamanho da área. Eu não coloquei unidade, mas é metros quadrados, tá? E o terreno 4, 70 por 20, ou seja, 70 vezes 20 vai dar a área. E obviamente um deles vai dar o maior, e aí você vai colocar qual é o maior aí, que é o terreno 3 ou o terreno 4. Sobraram só essas duas opções, tá? Bom, relembrado aí o que é perímetro, que é a soma dos quatro lados, ou no caso estamos falando do retângulo, mas qualquer soma de lados é chamada de perímetro, né? E a área, que é a multiplicação da base por altura, nós vamos fazer no segundo exercício desta atividade de sondagem, tá? Bom, ela é bem tranquila, bem simples, com exceção das medidas que têm números racionais, ou seja, com casa decimal. Talvez se atrapalhe para fazer o cálculo, mas nada que vocês não consigam fazer. Então, olha lá, qual é o perímetro e a área desse retângulo? Não tem dificuldade alguma, eu só coloquei aqui para ajudar as outras medidas correspondentes, né? Ou seja, a altura é 4,15 centímetros, e do outro lado a mesma coisa, que é a mesma medida, né? E aí coloquei para facilitar, por quê? Para calcular o perímetro, você vai ter que somar os quatro lados, caso você queira. Se você não quiser somar os quatro lados, você pode fazer a soma de 2 e multiplicar por 2, porque o 8,3 aparece duas vezes e o 4,5 aparece duas vezes também. Ou seja, essa medida será dobrada, né? Mas aí eu coloquei o jeito que o pessoal o jeito que o pessoal preferiu fazer foi somando desse jeito. Lembrando que 8,3 você pode colocar 8,30 também, para facilitar, para não errar na hora de fazer a soma, para ter o mesmo número de casas decimais. Lembrando que quando eu estou trabalhando com o número decimal, vírgula embaixo de vírgula, certo? Para poder fazer a soma. E a área vai ser a multiplicação das duas medidas, 8,3 por 4,15. Lembrando que você pode fazer 415 vezes 83 e no final, né, depois que você chegar no número, você conta 3 casas decimais para colocar a vírgula. Duas do 4,15, tem 2 casas decimais, e uma do 8,3, tem uma casa decimal, então no total são 3 casas decimais. Tudo bem? Faça esses dois exercícios aí, e aí ao decorrer do mês, nós vamos colocando mais algumas atividades para vocês retomarem os temas e mais alguns exercícios dessa atividade de sondagem. Um abraço a todos. Até!